Eu queria convidar você agora para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. Eu quero ler a partir do verso de número 23. Mateus 18, a partir do verso de número 23. Eu quero falar de um assunto, de um tema que sempre precisa ser falado e conversado, porque é um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida com Deus, que é a respeito do perdão. Porque nós fomos perdoados e também porque nós precisamos aprender a perdoar. É um assunto que precisa ser recorrente, porque por mais que saibamos da importância do perdão, sabemos também o quanto é difícil vivenciar o perdão. Mas o Evangelho de Jesus nos conduz à vida perdoadora. Então eu quero ler essa parábola contada por Jesus, que tem inclusive o título da parábola do credor incompassivo, aonde o Senhor diz assim, olha só, capítulo 18, a partir do verso de número 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém até aí. Jesus conta uma parábola para falar a respeito do perdão. Essa parábola, nós já estudamos ela nestes nossos estudos bíblicos e culto. Uma parábola na qual Jesus fala sobre o perdão. E para falar sobre o perdão, Jesus usa a figura de 2 homens que têm uma dívida. Um com uma dívida enorme, uma dívida praticamente impagável, uma dívida a qual, por mais que ele procurasse trabalhar, guardar, ele não conseguiria pagá-la. Uma dívida de 10.000 talentos. O outro personagem tem também uma dívida, mas uma dívida razoável. Uma dívida que, por mais que seja difícil pagá-la devido à crise, é uma dívida que se negocia. É uma dívida que, por mais que demande tempo e aperte economicamente, financeiramente o devedor, dá para se pagar. É uma dívida de um valor pequeno, 100 denários. 2 homens com suas dívidas. De um lado, alguém com uma dívida absurda. Do outro, alguém ainda com uma dívida, mas uma dívida que pode ser paga. O fato é que na parábola contada por Jesus, esses homens
clamam compaixão e misericórdia daquele a quem eles devem. E por incrível que pareça, o rei, quando chamou os seus conservos, os seus servos, para prestar contas e se deparou com essa dívida, como era comum na época, a proposta foi de que todos se tornassem escravos e a dívida pudesse ser amenizada. Entretanto, esse homem pede compaixão, pede misericórdia, ele fala que vai pagar a dívida. Você já viu alguém prometer que vai pagar a dívida, mas você sabe que a pessoa não tem condição de pagar? É exatamente isso que acontece nesse texto aqui. Ele fala, eu vou pagar, mas o rei sabe que ele não vai ter como pagar. Mas o rei se compadece, o rei tem misericórdia, e ele perdoa a dívida. Ele não diz, pague o que você pode, me dê o que você tem. Vamos fazer o seguinte, para não ficar ruim para mim, para eu não perder tudo, dá o que você tem, o restante eu perdoo. Não, ele simplesmente perdoa tudo. Só que na continuidade da parábola, esse mesmo homem que foi alvo da misericórdia, alvo da compaixão, ele chega para este segundo personagem e diz assim, olha, você me deve, e você me deve 100 denários. E este homem reproduz aquilo que ele havia feito, dizendo assim, olha, eu não tenho agora para te pagar, mas tem compaixão, tem misericórdia, e assim que eu puder eu te pago. Só que esse homem, ele não demonstra ao seu próximo a mesma compaixão que o rei demonstrou para com ele. Ele diz, não, você vai ser preso, e enquanto você não pagar o último denário que você me deve, você não vai ser liberto. Sua mulher vai ser vendida, seus filhos serão vendidos, eu não perdoo a tua dívida. Você vai me pagar. De um jeito ou de outro você vai me pagar. Isso gera nas pessoas que estão à volta indignação. Na parábola que Jesus conta, os seus companheiros, aqueles que o acompanhavam, ficou profundamente incomodado. E aí então Jesus diz que assim também é conosco, que assim acontece também nas nossas vidas. Quando Jesus fala a respeito do perdão, ele vai dizer que nós fomos perdoados, que nós fomos resgatados por Deus e os nossos pecados foram perdoados. Essa dívida impagável é a dívida que nós temos para com Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos devedores ao Senhor. Mas Deus teve tanta compaixão de nós que nos perdoou. A dívida que nós tínhamos para com Deus era impagável. Por mais que nós queiramos fazer algo que agrade a Deus, não é suficiente para que o nosso pecado seja perdoado. Não há boa ação que nós possamos fazer para que o pecado seja perdoado. Por mais bonzinho ou boazinha que você tente ser, você ainda assim vai continuar com a sua natureza pecaminosa e vai errar, vai pecar. A nossa dívida, ela é impagável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estas eram as palavras do apóstolo Paulo. Todos pecaram. Somos pecadores. Nós tínhamos uma dívida. E se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós continuaríamos perdidos, porque nós não teríamos saldo suficiente para pagar essa dívida. É sobre isso que Jesus está dizendo na parábola. Esse homem que devia um valor impagável, somos todos nós pecadores, que não tínhamos como aplacar a ira de Deus pelo pecado que nós carregamos na nossa essência da natureza humana. Mas Ele nos perdoou. Se nós nos assentamos hoje aqui no templo e vamos participar da mesa do Senhor, não é porque nós merecemos por aquilo que fazemos. Nós vamos participar dessa mesa porque Ele se entregou naquela cruz e pagou a dívida que era sua e era minha. É por causa disso que nós vamos comer desse pão e beber desse cálice. Não é porque nós
estamos dando o nosso melhor. Não é porque a gente está se esforçando para ser um homem ou uma mulher melhor. Nós vamos poder comer dessa mesa porque a nossa dívida foi paga pelo derramamento do sangue de Jesus. Porque a nossa dívida continua, através da ação humana, impagável. Não há o que possamos fazer. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque Ele pagou a dívida que era nossa. Mas Jesus não para a parábola aí. Para a gente seria muito bom se a parábola terminasse aí. Mas aí Ele conta na continuidade que aquele homem que estava endividado, que saiu da presença do rei com a sua dívida perdoada, ele encontrou no meio do caminho alguém que devia alguma coisa para ele. Alguém que o lesou, alguém que lhe causou algum dano. E esse homem que causou algum dano a ele, diz assim: olha, você me perdoa, eu agora não posso retribuir, eu não posso devolver, eu não posso sanar a dívida que eu tenho com você, mas tem compaixão de mim. E aí, diz o texto que aquele homem não teve compaixão. Jesus está dizendo que, lamentavelmente, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e ainda assim permanecer com o coração duro, não perdoando aquele que nos ofendeu, que nos machucou. A parábola fala da importância de vivermos o perdão de forma semelhante à qual nós fomos também alvos do perdão do Senhor. Da mesma maneira como fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Jesus está mostrando aos que o ouvem que é preciso que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. Nós nos assentamos ao redor da mesa como um povo perdoado pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos também nos assentar ao redor dessa mesa como um povo perdoador, que perdoa aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos entender que nós não podemos só olhar na perspectiva de quem é alvo do perdão, mas nós precisamos olhar também da perspectiva de quem precisa oferecer o perdão. E aí esse tema é um pouco mais delicado para a gente. Esse tema é um pouco mais espinhoso para a gente. Esse assunto é um pouco mais doloroso para nós. Porque perdoar quem nos ofendeu significa, de fato, decidir sofrer o dano. Significa, de maneira muito consciente, tocar a vida para frente, sabendo que o mal que lhe foi causado, Deus, pela sua graça, vai te fortalecer, mas que você não vai mais cobrar o outro para que ele lhe retribua, para que ele te devolva, até porque ele não vai ter condições de fazê-lo. Se alguém mancha a sua reputação, por mais que ela tente consertar, ela não vai conseguir. Se alguém te ofende, te machuca, diz coisas para você que lhe causam uma dor profunda e intensa, por mais que ela reconheça que ela errou no que falou, como falou, por que falou, o seu reconhecimento não é suficiente para restaurar o seu coração, porque a palavra já foi dita, a ferida já foi causada. Perdoar o outro é você, de fato, entender que apesar do dano, você não continuará sustentando esse processo de ferida, de mágoa, de ressentimento, de ataque e contra-ataque. Perdoar é você seguir o seu caminho e, pela graça de Deus, conseguir dizer ao outro: você não deve mais nada. Para mim, você não deve mais nada. Está perdoado. A vida continua, a vida segue. Perdoar. Talvez nessa noite você possa estar com dificuldade de perdoar alguém. E a minha oração, como pastor da nossa comunidade, como pastor dessa igreja local,
é para que Deus nos ajude a perdoarmos as pessoas que nos ofenderam em qualquer momento da nossa vida. Pode ter sido na sua infância, na sua adolescência, pode ter sido no seu ambiente de trabalho, pode ter sido dentro da igreja cristã, pode ter sido em qualquer lugar por onde você já andou, porque eu sei que lamentavelmente nós somos feridos, assim como também lamentavelmente nós ferimos. Nós não podemos olhar para isso de uma maneira unilateral. Os relacionamentos provocam feridas. Os relacionamentos podem desenvolver situações que não são sadias. E isso vai gerando problemas e vai gerando situações de adversidades, vai gerando traumas. Mas para que tudo isso seja restaurado e curado, só há um caminho. E esse caminho é o caminho do perdão. Não é o caminho do acerto de contas. Não é o caminho de colocar tudo em pratos limpos. Esse caminho, por mais que nós às vezes entendamos que ele é importante, se não houver perdão, a ferida permanece. Aquilo nos amarra, aquilo nos prende, aquilo continua prejudicando a nossa caminhada. Por isso eu queria que nessa noite nós pudéssemos colocar diante de Deus as feridas da nossa alma e ao mesmo tempo pedir para que Deus nos ajude de fato a perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Quando comermos do pão e bebermos do cálice, que nós possamos fazer com o coração de fato aberto para o Senhor, sabendo que nós podemos participar porque Ele nos perdoou, e ao mesmo tempo participarmos dizendo ao Senhor: Deus, me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar meu pai, me ajude a perdoar minha mãe, me ajude a perdoar meu irmão, me ajude a perdoar meu colega de trabalho, me ajude a perdoar meu funcionário, me ajude a perdoar o meu empregador, me ajude a perdoar o meu irmão da igreja, o meu pastor, me ajude a perdoar a minha irmã. Que o perdão de Deus seja vivenciado por cada um de nós na nossa jornada. Que independente das coisas que vão acontecendo, que nós possamos aprender a viver o perdão. Pois nessa parábola, o que nós encontramos da parte de Jesus é o ensino do perdão. Hoje, como nós estamos no primeiro domingo, domingo de ceia, nós vamos participar dela. Mas que além de participarmos como um povo perdoado, que nós possamos participar como um povo perdoador. Como um povo perdoador. Que nós possamos olhar para aquele que nos ofendeu, que nos machucou, e dizer que a graça de Deus o acompanhe, que o amor de Deus o envolva. Você não me deve mais nada, a dívida está quitada por causa do sangue de Jesus, porque foi assim que o Senhor olhou para nós. Imagine se nós tivéssemos que pagar pelos nossos erros, se nós tivéssemos que retribuir ao Senhor por aquilo que nós fizemos de errado contra Ele, nós não teríamos saldo suficiente, nós não teríamos condições. Mas Ele olhou para a gente com um olhar de misericórdia e disse assim: Alex, você não me deve mais nada, sua dívida está quitada. Mas Senhor, eu não paguei. Você não me pagou, mas meu filho pagou por você. E que nós possamos viver esse perdão. Amém?